Já fazia mais de mês que o tal anão polidáctilo não aparecia. Refiro-me ao que conheci no cemitério em Paris, mas poderia ser outro. Eu lembrei dele quando pensava nos mitos romenos. Ele falava como o Strigoi. Parecia uma daquelas almas atormentadas. E eu lembrei o que havia ensinado a professora Dolores Santo Vicente, reitora da Universidade de Roma, em suas conferências. Mas a pequena criatura tinha outros talentos. Com seus dedos a mais, além de escrever, desenhar e gesticular, ele fazia cócegas e excitava as mulheres mais conhecidas da história da humanidade. Numa ocasião, ele acariciou sem nenhum constrangimento, em minha frente, a Rainha Vitória, da Inglaterra. Ela reinou durante 63 anos e faleceu em 1901. Outra que o anão tentou abusar, mas levou a pior, um solene bofetão no rosto em pleno Boulevard Saint-Michel, foi a escritora e filósofa francesa, feminista e uma das maiores representantes do existencialismo, Simone de Beauvoir, que morreu em 1986. Dizem alguns intelectuais que seu companheiro amoroso, o filósofo Jean-Paul Sartre, acompanhou a cena e apenas esboçou um sorriso. Ele a conhecia bem. De Simone de Beauvoir eu li O Segundo Sexo, confesso que sem muita concentração. Dizem que foi uma obra de grande impacto para os padrões sociais e religiosos da época. Dona Giselda adorou. A obra marcou gerações de defensores da independência da mulher na sociedade. A primeira parte é mais filosófica, com reflexões sobre o existencialismo e a maneira desigual com que homem e mulher eram tratados na sociedade. A segunda é onde está registrada a frase famosa: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Voltando ao anão, enquanto caminhávamos pelo cemitério, ele falava que era especialista em mitos romenos e me contou os detalhes sobre o Strigoi, que apareceu em meus pensamentos. Era um ancestral das histórias de vampiros e vinha da Transilvânia, o mesmo país onde o Conde Drácula ganhou fama. Era uma alma perturbada que se levantava do túmulo e ia alimentar-se do sangue dos vivos para recuperar suas forças. O Strigoi podia ficar invisível ou virar um animal. Eu nunca o encontrei de frente, mas um anjo bom eu garanto que sim. Preste bem atenção no que eu vou passar a relatar. Trata-se de um ente vindo do céu, não sei qual, talvez o próprio Deus. Foi na manhã do dia 18 de dezembro do ano de 2000. Este foi um episódio de fundamental importância na minha vida. Meu pai havia falecido subitamente na madrugada anterior. Estávamos os três filhos e minha mãe cuidando de seu corpo já morto. Ele repousado no sofá da sala do apartamento da rua Fernandes Vieira, número 353, em Porto Alegre, onde eu vivi toda a minha infância e juventude. Alguém deveria ir atrás de sua certidão de morte no cartório de nascimentos e óbitos. O cartório se localizava na época em frente à Faculdade de Arquitetura, na Avenida Oswaldo Aranha, quase esquina com a Sarmento Leite. Os lados da avenida eram separados por duas filas de belas e elevadas palmeiras. Prontifiquei-me a executar essa tarefa e cheguei ao local muito antes de suas portas abrirem. Eu e um senhor de olhar muito doce, com o cabelo grisalho e vestindo uma gabardine bege. Ele me viu soluçando e caminhando de um lado para o outro e, por esta razão, aproximou-se de mim. Perguntou o que se passava comigo. Eu lhe disse que meu amado pai havia pouco me deixara. Ele que foi meu melhor amigo. Foi quando o senhor me abraçou com uma dose de ternura que eu jamais esquecerei em minha vida. Ele me tranquilizou. Disse que meu pai estava bem e que ele sabia, desde o primeiro instante, que se tratava de alguém que partiu e que eu amava muito. Eu chorei um pouco em seus braços, os dois parados no meio da rua, naquele início de manhã tão solitária e triste. Foi então que ouvi o barulho das grades levantando. Uma funcionária abriu a porta e fez um sinal para que entrássemos. Havia um pequeno balcão e uma escada metálica em espiral, na lateral esquerda, que dava acesso ao mezanino. Eu entrei e fui de imediato explicando à moça que meu pai havia falecido
Estava ali para fazer o registro e retirar a sua certidão de óbito. Na emoção do momento, eu não me despedi do senhor tão gentil que há pouco me confortara. Logo ele que me deu certeza de que meu pai estava bem no céu e que nós ficaríamos todos muito bem, pois havia amor entre nós. Mas eu o perdi, simplesmente não o vi mais. Eu procurei com os olhos na parte da frente do cartório, no mezanino, na rua, indaguei da funcionária para onde tinha ido aquele senhor tão gentil. Precisava agradecer o seu gesto, mas ele já não estava mais ali. Ninguém o viu entrar ou sair, nem a funcionária que digitava os documentos no mezanino ou um menino que chegou depois de mim trazendo café e as roscas para os funcionários do cartório. Apenas eu o vi. Se você ou alguém perguntasse, eu diria que foi um anjo que desceu do céu. Uma amiga certa vez perguntou-me se existem anjos no judaísmo. No hebraico, a palavra é malachim, que significa emissário. São criaturas divinas, distintas dos seres humanos e das outras criaturas que nós conhecemos. Eles foram criados por Deus, mas possuem outra corporalidade. Enquanto nós, do mundo físico, somos feitos de 4 elementos básicos, terra, fogo, ar e água, os anjos são constituídos pelos 2 elementos mais leves, o fogo e o ar. Os anjos vivem em outros mundos, o Yetzirah, o mundo da formação ou da criação. O Briá, o anjo da cura dos judeus, é Rafael. O da defesa é Micael. E o do rigor é Gabriel. Há muitos anjos na literatura mística judaica. Maimônides enumerou 10 categorias de anjos, uns mais elevados que os outros, de acordo com a missão e a pureza. Os serafins louvam a Deus com tamanha intensidade que são quase queimados pela força do amor ao Criador. Os Ofanim e os Shayol HaKodesh são animais sagrados que amam a Deus com a piedade inata dos animais. Os mais próximos dos homens são os Ishim, que nos transmitem as profecias. No judaísmo há 2 tipos de Ishim: os criados por Deus no 2º e 5º dias do Gênese e os criados pelo homem através de suas próprias boas ações. Maimonides dizia que o homem pode criar anjos bons ou maus. E na chamada ética dos pais, que há no judaísmo, disse que quem faz uma boa ação adquire um anjo defensor, enquanto para nossos erros há um anjo acusador. Assim são os anjos no judaísmo. Eu penso que a literatura abriga anjos e díbuks que vagueiam pelas almas dos escritores. Eles povoam as profundezas de seus corações e precisam ser exorcizados através da arte. Dona Giselda dizia que os livros são pequenos depósitos de sentimentos. Eles sempre serviram de inspiração para nos convencer de que nós, humanos, somos parte de uma mesma humanidade. Não for assim, eu e o leitor não entenderíamos tão facilmente a dor, a ironia, a inveja, a raiva, a tristeza ou a alegria dos personagens. Na realidade, os personagens dos livros somos nós mesmos, e em qualquer época. A humanidade não mudou muito desde que nos reconhecemos como da espécie Homo sapiens. Dizem que nossa espécie surgiu há 400 mil anos, no período em que os primeiros seres humanos tiveram suas ossadas descobertas numa colina do Marrocos. Eram 5 indivíduos. Metaforicamente, eu diria que somos humanos desde quando nossos corações passaram a expressar e entender as emoções. E estes sentimentos continuam iguais. A Divina Comédia, de Dante Alighieri, foi escrita na Idade Média, mas nós a entendemos até hoje. Devo retornar meus pensamentos a Max Schachtmann. É através do seu nome e do seu passado que concentraremos nossas pesquisas. Quem sabe, nele estarão as respostas para minhas perguntas. Max era um judeu nascido em Varsóvia, na Polônia, no ano de 1904, que emigrou ainda criança com os pais para Nova York. Se a genealogia ajudasse a comprovar o nosso parentesco, eu ficaria imensamente feliz. Ele seria a minha ligação com o resto da humanidade. A despeito de gastar o precioso tempo do leitor com conjecturas que ligam meu nome a ele, eu não posso garantir que isso seja verdade. E não importa. Tenho a sensação de que todos nós
temos a ver uns com os outros. É isso que importa realmente e me deixa contente. Saber que a análise mais aprofundada e o pensamento livre podem nos levar a cruzamentos de parentescos inimagináveis. Os destinos de diferentes indivíduos, com trajetórias aparentemente independentes, podem estar vinculados por circunstâncias históricas, consanguinidade ou um simples acaso. Trotsky se chamava Leon Davidovich Bronstein. Era filho de Davi e Anna Bronstein. O pai morreu de tifo em 1922, provavelmente a mesma causa da morte de muitos dos meus parentes que vieram da Bessarábia ou da Lituânia. Eu conheci vários Bronstein, alguns com semelhanças físicas com a minha família. O que me agradava é que em suas pesquisas, Akunin fez menção a um provável parentesco entre mim e Trotsky. Ele descobriu uma senhora de sua família que se casou com Schwarzman, oriundo da cidade de Edirne, na Bessarábia. Essa descoberta me deixou muito excitado. Trotsky nasceu em 7 de outubro de 1879, na cidade de Yanovka, na Ucrânia. Seus pais eram agricultores judeus pouco ligados à religião. Não falavam o Yiddish em casa. Eles eram criadores de porcos e galinhas, plantavam trigo e tinham alguns empregados. Aos 9 anos, ele foi viver na casa dos tios em Odessa, para estudar. É lá que conhece literatura, música e teatro. Aos 17 anos, Trotsky é transferido para outra escola, em Nikolaev. Encanta-se com o marxismo, aproximando-se de um grupo crítico ao czarismo. Aos 18 anos, tornou-se líder de uma das facções do Sindicato dos Trabalhadores do Sul da Rússia. Esse sindicato reunia serralheiros, marceneiros, eletricistas, costureiras e estudantes. Por sua militância, Trotsky foi preso aos 20 anos. Passou pelos presídios de Kherson e Odessa e depois chegou a Moscou. Ele casou-se com a primeira mulher, Alexandra Sokolovskaya, também marxista de seus tempos de Nikolaev. Condenado ao exílio na Sibéria, os dois viveram em Ust-Kut. Trotsky torna-se pai de 2 meninas. Ele aprofunda então o seu conhecimento sobre as obras de Engels e Marx. Em 1902, deixa Alexandra e as filhas e foge com uma falsa identidade. É quando adota o nome pelo qual seria conhecido para sempre, Trotsky. Era como se chamava um carcereiro que ele conheceu numa prisão em Odessa. Ele vive como refugiado em Londres. Escreve artigos para o Iskra, jornal dirigido por Lenin. Lá ele conhece e se apaixona por Natalia Sedova, com quem casa e tem outros 2 filhos. 2 anos depois retorna à Rússia e logo assume o Soviet de Petrogrado. Dizia que uma revolução permanente estava prestes a acontecer. Em 1905, a polícia invade a sede do Soviet e prende Trotsky e todos os líderes do partido. É mandado de volta para a Sibéria, mas finge-se doente no trajeto e foge. Abriga-se em Viena e depois vai para Nova York. Lá retoma a vida de jornalista e se une aos mencheviques, que tinham uma interpretação mais leve sobre o marxismo. Em 1917, aos 37 anos, ele se junta oficialmente aos bolcheviques, sob a liderança de Lenin. Acreditam que o governo deveria ser diretamente controlado pelos trabalhadores. Ao tomar conhecimento da revolução contra o czar, Trotsky volta à Rússia e em Petrogrado alça-se à presidência do Soviet. Por sua influência e prestígio, conspira contra o comando provisório e logo assume o Comitê Militar Revolucionário. Sua primeira ordem é recrutar camponeses e ex-czaristas para o Exército Vermelho, para deter as forças contrárias à Revolução. Por 3 anos, Trotsky comanda os soldados contra as forças estrangeiras e o Exército Branco, de maioria menchevique. Ele desloca-se em seu célebre trem blindado vermelho, seu quartel-general, com estação telegráfica, rádio, biblioteca e até garagem para carros. Entre os anos de 1918 e 1921, é provável que o trem tenha percorrido mais de 100 mil quilômetros, levando soldados, armas e provisões. É aclamado pelas massas. Muitos o veem como o verdadeiro herói da Revolução. Outros, contudo, consideram-no autoritário e impiedoso. Verdade seja dita, Trotsky justificava o terror,
colocando o Partido Comunista à frente de tudo e de todos. Em paralelo ao Comitê Militar, ele assume o Politburo, o órgão executivo encarregado de decisões imediatas, e depois se torna comissário das relações exteriores. Sua obsessão era espalhar o movimento comunista por todo o mundo. Seu sonho, porém, não era compartilhado por muitos líderes do partido. E essa tensão se agudiza após o advento da União Soviética, em 1922. Com a morte de Lenin, em 1924, as coisas pioram muito. Stalin assume a liderança e o destitui do comissariado, proibindo-o de falar em público. É julgado por traição e absentia em 1927 e expulso do Partido Comunista. É então expatriado pela terceira e última vez. A propósito do sonho de Trotsky de espalhar o comunismo pelo planeta, eu tive um quase pesadelo com Marx. E o tal sonho envolvia a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Era mais ou menos assim. Marx e Trotsky acompanhavam Dante em sua travessia pelo inferno e pelo purgatório. Deles se despedem, quando Dante segue com sua Beatriz rumo ao paraíso. Dante escreveu outras obras, mas a Divina Comédia, ou a Comédia, levou 14 anos para ser concluída, quase até o momento de sua morte, em 1321. A obra foi escrita sobre a forma de poemas, no dialeto florentino. Dante é o personagem da história, guiado pelo grande poeta romano Virgílio, e ao final, no paraíso, por sua amada e já falecida Beatriz. É um dos meus livros preferidos. Eu li os 3 volumes que o compõem. É um dos grandes clássicos da literatura. A maior obra escrita depois da Bíblia e dos Evangelhos. De Botticelli a Michelangelo ou Dalí, há referências sobre esta obra na pintura. Schumann e Rossini trouxeram partes da obra como inspiração para a música. Liszt usa a Divina Comédia como tema de seus poemas sinfônicos. Auguste Rodin explora muito a temática da obra de Dante. Dizem que o Pensador é uma homenagem ao escritor. A maravilhosa escultura intitulada O Beijo é inspirada em Paolo e Francesca, do Canto 5 do Inferno. E em Ugolino e seus filhos, Rodin retrata a tragédia do Conde, que faz parte da narrativa de um dos cantos. A Porta do Inferno, obra monumental do escultor francês, é o próprio retrato do livro. Em meu sonho, Trotsky acompanhava Dante quando este se viu perdido numa floresta escura, pensando que sua vida havia perdido o rumo. Os dois se encontram numa montanha, que pode representar a salvação de ambos. Mas como, na Divina Comédia, eles são impedidos de subir por um leopardo, um leão e uma loba. Quando pensam em desistir e voltar para a floresta escura, Trotsky e Dante são surpreendidos pelos espíritos do grande poeta Virgílio e por Max Schachtmann, que o acompanhava. Os dois se dispõem a guiá-los por outro caminho. Quem chama Virgílio é Beatriz, paixão de toda a vida de Dante, que do céu o vê em dificuldades e decide ajudá-lo. Tal qual acontece no texto da Divina Comédia, Beatriz desce e busca Virgílio no limbo. Este, apoiado pelos conselhos de Max, propõe a mesma viagem pelo centro da Terra, começando pelos portais do inferno, cruzando o mundo subterrâneo até chegar aos pés do Monte do Purgatório. Virgílio e Max guiam Dante e Trotsky até as portas do céu. O escritor troca ideias com o grande revolucionário russo e eles decidem seguir Virgílio e Max. Eles o guiarão na longa caminhada pelos 9 círculos do inferno. Para quem conheceu a maldade de Stalin, o inferno de Dante seria pouco para Trotsky. Max e o revolucionário russo mostram aos dois onde são expurgados cada um dos pecados. As punições aplicadas aos condenados, os rios infernais, cidades, monstros e demônios, até chegar à morada de Lúcifer, no centro da Terra. Trotsky lembra a Dante que Stalin e os demônios têm feições quase idênticas. Vencida a etapa luciferina, eles escapam do inferno por um caminho subterrâneo que leva ao outro lado da Terra. Max sorri ao ver novamente o céu e as estrelas. Deixado para trás o inferno, Dante, Trotsky, Virgílio e Max seguem até uma altíssima montanha. É o próprio purgatório. Como no segundo volume da Divina Comédia, trata-se de uma montanha tão alta que vai além da esfera do ar, penetrando na esfera do fogo e alcançando o céu.
No sonho, Trotsky pergunta a Virgílio se aquele poderia ser o caminho para as torturantes neves siberianas para onde Stalin mandaria tantos escritores. O outro responde que não. É um antipurgatório, local onde os arrependidos tardios de seus pecados esperam pela chance de entrar no purgatório, propriamente dito. Depois de passar por ele, os quatro atravessam um portal e iniciam a nova odisseia para cada vez mais alto. E passam por 7 planícies, uma mais alta que a outra. É lá que são expurgados cada um dos 7 pecados capitais. Trotsky e Marx ficam pensativos e fazem uma autocrítica sobre sua própria conduta até então na face da Terra. No último círculo do purgatório, Dante se despede de Trotsky. Este abraça Virgílio. E o grande poeta diz adeus comovido a Max. Entre lágrimas, Dante se despede de todos. Meu quase pesadelo termina aí. Entretanto, um sonho lindo emendou no anterior. Agora, sem qualquer pesadelo, eu vislumbro Dante acompanhado por um anjo, sendo levado através de um fogo que separa o purgatório do paraíso terrestre. E às margens do rio Letes, Dante encontra Beatriz. Purifica-se banhando-se nas águas do rio para seguir sua jornada rumo às estrelas. Quem dera Hitler pudesse passar pelo mesmo processo de purificação, pensei eu nesta parte do sonho. No terceiro volume da obra, O Paraíso, Dante divide o poema numa parte material e outra espiritual. A parte material baseia-se no modelo cosmológico de Ptolomeu, e nela aparecem 9 círculos. Os círculos são formados pela Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, além de um céu de estrelas fixas, e o primum mobile, um céu cristalino e o último círculo da matéria. Neste sonho maravilhoso, Beatriz olha para o sol e Dante a acompanha, ambos elevando-se e sofrendo uma transformação que eu chamaria de metafísica. Beatriz guia-o pelos vários céus do paraíso. Como na obra, eles encontram São Tomás de Aquino, o imperador Justiniano e outros próceres da humanidade. Chegam os dois, Beatriz e Dante, ao céu de estrelas fixas, onde ele é perguntado pelos santos sobre suas opiniões políticas, filosóficas e religiosas. Dante recebe permissão para prosseguir. No céu cristalino ele passa a ver o mundo espiritual, onde há 9 círculos angélicos, concêntricos, que giram em torno de Deus. Lá ele vê com seus próprios olhos, e eu também, nitidamente em meu sonho, a rosa mística. O poeta se despede de seu grande amor Beatriz, para sentir a plenitude que emana de Deus. E como diz nas linhas finais do poema, vive o amor que move o sol e as outras estrelas. Neste exato momento despertei. Uma borboleta azul pousou na minha orelha esquerda, avisando-me de uma nova mensagem de Akunin. E seria melhor abri-la imediatamente. Nela havia informações que conectavam familiares de Max com alguns dos meus parentes. O investigador russo afirmava também, pasmem vocês, que Max e eu éramos descendentes do grande Dante Alighieri. E o leitor adivinha de quem mais? Sigmund Freud. Por esta razão, Akunin e eu marcamos um encontro urgente em Viena, na entrada principal da Biblioteca Nacional Austríaca, uma das mais belas bibliotecas do mundo. Ele lembrou que o prédio data da Idade Média, da casa dos Habsburg. A biblioteca foi antes, até 1920, a sede da Biblioteca do Tribunal de Justiça. Ainda que o acervo estivesse antes no chamado Hofburg, algumas coleções ficavam no Palais Montclair, com mais de 7 milhões de itens. A biblioteca é uma das mais interessantes da Áustria, abrigando documentos históricos, legais, livros de autores nacionais e estrangeiros, trabalhos acadêmicos, incunábulos, mapas e vários atlas em papiro. Foi o imperador romano germânico Carlos VI, arquiduque da Áustria e rei da Hungria, Croácia e da Boêmia, e também o responsável pela grande expansão austríaca, quem mandou construí-la. Eu abro aqui um parêntese, porque eu tenho especial simpatia por este imperador. Ele introduziu na corte austríaca o cerimonial espanhol,
e criou a famosa escola espanhola de equitação, com seus cavalos Lipizaners, aludindo a Lipizza, hoje cidade da Eslovênia. Leonor e eu visitamos essa tradicional escola de equitação, localizada em Viena. É lá que são adestrados os cavalos Lipizan, cujas origens são do século XVI. Os Habsburgs trouxeram as matrizes de cavalos puro-sangue da Espanha. Muitos prédios barrocos de Viena são edificações de reinados de Carlos VI. Ele adorava música, tocava cravo, piano e de tempos em tempos regia a orquestra real. Antes de iniciar a discussão sobre meu parentesco com Freud, Akunin me levou à Sala Imperial, a Prunksaal, com mais de 70 metros de extensão e decorada com colunatas de mármore. Minha emoção foi enorme. Caminhamos por entre estátuas de mármore, pinturas e afrescos, bem como estantes de madeira de lei, onde mais de 200 mil livros impressos entre os anos 1500 e 1850 ficavam armazenados. É lá que está guardada a coleção do príncipe Eugênio de Saboia, com mais de 15 mil volumes, e livros procedentes de bibliotecas monásticas fechadas no período das reformas religiosas de José II. O Museu do Papiro e o Museu do Globo Terrestre me pareceram interessantíssimos. Akunin solicitou que eu me sentasse numa poltrona que havia próxima à entrada. As consequências da confirmação de um parentesco entre mim e Sigmund Freud poderiam ser inimagináveis. Como de costume, Akunin fez algumas conjecturas acerca da obra do pai da psicanálise, sua importância para o entendimento do papel da religião e, obviamente, a importância de seus estudos sobre a sexualidade humana. Meu nervosismo era tamanho que me vi discursando sobre a obra de Freud e o papel da religião na estruturação das primeiras sociedades humanas. Afinal, a partir daquele momento seríamos parentes. Em respeito à sua origem russa, mencionei ao Sr. Alexander Akunin que o grande escritor Fyodor Dostoiévski, na obra Os Irmãos Karamazov, a semelhança de Freud, explorou o tema da religião como instrumento de controle da sociedade. Falei brevemente sobre os discursos do personagem Ivan, filho do meio de Fyodor Karamazov, o patriarca autoritário e repressor. Mas este assunto eu deixarei para depois. Akunin discorreu com grande propriedade sobre sua obra intitulada O Futuro de uma Ilusão, publicada em 1927. Nela, Freud ataca a religião, sugerindo que a ciência era a alternativa intelectual à crença religiosa. A religião fazia uso da mentira, no caso, no sentido de que a fé prescindia de comprovação e era utilizada como instrumento de controle social. Freud reconheceu o papel da religiosidade na história humana e a eficácia da ilusão como antídoto contra o desamparo dos seres humanos na Terra. Em 1930, ele publicou O Mal-Estar na Civilização, apontando a religião como uma tentativa de proteção contra o nosso chamado inevitável mal-estar. Para o meu ilustre parente, a civilização atuava como elemento de inibição dos impulsos humanos, através de seus dogmas e leis. E a religião nos dá a ilusão da proteção divina, como uma recompensa por renunciarmos aos prazeres sexuais e impulsos mais primitivos. De minha parte, comentei com Akunin sobre a obra Moisés e o Monoteísmo, publicada em 1939, na qual Freud propõe uma ligação entre a fantasia do assassinato do pai primitivo e a tradição judaico-cristã. Por seu papel de inibição moral e uso da fantasia, a Bíblia Sagrada nos diz que Moisés morreu antes de chegar à Terra Prometida, no Monte Nebo, na atual Jordânia. No Deuteronômio, a morte de Moisés é sugerida como um castigo. A Bíblia Sagrada diz: "Fostes infiéis a mim, junto às águas de Meribacades, não reconhecendo a minha santidade no meio dos israelitas. Por isso, contemplarás a terra à tua frente, mas não poderás nela entrar." Segundo o Antigo Testamento, Moisés teria na época 120 anos. E apesar da narrativa sobre sua morte, há alguns elementos ainda desconhecidos. Deus manda que o sepultem,
sem que ninguém até hoje saiba onde se localiza a sepultura. Segundo Freud, quando surgiu a religião judaica, ela foi capaz de fazer com que o povo esquecesse o assassinato de Moisés. A religião, nesse sentido, dá conta das pulsões destrutivas em relação ao pai do clã, pois, ao ocultar esses desejos, a culpa é aliviada. Mais tarde, no cristianismo, a fé daria aos homens de boa vontade a chance da redenção pelos erros cometidos. E o erro original seria, na verdade, dizia Freud, o desejo inconsciente do filho de matar o pai e dominar as fêmeas do clã. Após essa discussão acerca do papel da religião na obra de Freud, Akunin e eu passamos a conversar sobre as evidências que comprovavam nossa relação de consanguinidade. Sigmund Shlomo Freud nasceu em 1856, numa família judia de Freiberg in Mähren, região que naquela época pertencia ao Império Austríaco e hoje tem o nome de Pribor, na República Tcheca. Seu pai era um comerciante de lã proveniente da Galícia e a família havia se mudado para Viena, onde Freud estudou direito na universidade, mas depois seguiria a carreira médica. Há um busto dele na Universidade de Viena. Durante o nazismo, Freud perdeu 4 das 5 irmãs. Ele morou em Viena até 1938, mas com a anexação da Áustria pela Alemanha nazista, refugiou-se na Inglaterra, onde faleceu de câncer na garganta. Segundo o investigador russo, a avó materna de Freud nasceu num povoado próximo a Jotim, bem ao norte da Bessarábia, cerca dos limites do Império Austro-Húngaro. Ela seria prima de um antepassado de minha família e teria conhecido o avô de Freud numa sinagoga queimada posteriormente pelos cossacos. Logo depois dessa tragédia, eles fugiram para uma região ao norte de Viena e lá passaram a viver como judeus de tradição germânica. Eu fiquei muito emocionado com esta informação. Depois de estudar com relativa profundidade durante a faculdade a sua obra, eu não pude me furtar de emitir alguns comentários a respeito. Afinal, tratava-se de um momento solene para a minha família. Ser familiar de Sigmund Freud não é algo banal na vida de uma pessoa. Eu imaginei o momento em que eu informasse ao magnífico reitor da minha universidade sobre o fato. Certamente haveria alguma cerimônia comemorativa. Akunin riu da minha vaidade. Na parte final de sua obra, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que foi publicada em 1905, Freud cunhou o termo complexo de Édipo, na descrição dos 3 estágios de sua teoria da formação da sexualidade na criança. Este seria uma descrição dos sentimentos do menino em relação à mãe, seu impulso sexual em relação a ela e o ciúme que aparece em relação ao pai, visto como um rival, com quem a criança disputa a atenção e o afeto da mãe. Na obra, Freud discute o desenvolvimento psicossexual da criança, dividindo em 3 fases: oral, anal e fálica. O complexo de Édipo tem papel nessa última fase e se resolve com o processo de identificação do menino com o pai. Isto o leva ao desenvolvimento de uma identidade sexual normal e adulta. Há uma fase análoga ao complexo de Édipo nas meninas, chamada de complexo de Electra, a qual retrata igualmente o desejo da menina por seu pai e o ciúme da mãe. Na realidade, a descrição e o termo complexo de Édipo aparecem muito antes, em sua obra A Interpretação dos Sonhos, de 1899. Contudo, o termo é usado com mais frequência uma década depois, inspirado na tragédia clássica do teatro grego de Sófocles. No Édipo Rei, o personagem Édipo mata acidentalmente o próprio pai e depois casa, sem saber, com a própria mãe. E por este fato sofre pelo sentimento de culpa. Freud, em sua obra Totem e Tabu, publicada mais tarde, analisa o papel da religião na formação dos primeiros grupos sociais humanos. Naturalmente, por instintos sexuais básicos, os filhos teriam um desejo reprimido de matar o pai e assumir o controle das fêmeas do clã, incluindo a mãe e as irmãs. Pela experiência acumulada pelos primeiros espécimes de Homo sapiens, o incesto foi percebido como uma ameaça à estabilidade do clã,
Na realidade, sabe-se que os cruzamentos entre parentes próximos aumentam o risco de defeitos genéticos. As sociedades humanas mais primitivas resolveram essa situação de risco à sobrevivência, instituindo de forma violenta a proibição da prática do incesto, valendo-se de um poderoso instrumento, no caso, a religião, simbolicamente expressa na figura do totem, por seu caráter místico. Criam-se as condições para que se estabeleça o tabu do incesto. Faz-se uso deste elemento sobrenatural da religião que gera medo como garantia de continuidade da cultura repressiva criada pelo clã. Como por trás de um medo há sempre um desejo, como dizia Freud, o impulso inconsciente é o de destruir o totem e desobedecer ao tabu. Contudo, a religião e a sociedade não permitem, com suas regras e punições, para a desobediência. A relação do homem com o universo das punições me faz lembrar a Divina Comédia, em especial o Inferno de Dante. Melina intitulava-se especialista nesta parte da obra. É fascinante observar como o poeta ordena as punições aplicadas aos pecadores. Mas isto eu abordarei mais adiante. Segundo Melina, Boccaccio foi quem pela primeira vez se referiu à comédia como sendo a Divina Comédia. Ela me explicou que, ao tempo da formação do teatro grego, as obras eram divididas genericamente em comédias e tragédias. O exibicionismo fez com que minha Jezebel fornecesse detalhes sobre as origens do teatro grego. Foi na Grécia Antiga que ele surgiu como manifestação de adoração ao deus do vinho, Dionísio. Os rituais serviriam de base para as tragédias e as comédias. Daí a razão de Dionísio ser também chamado de deus do teatro. Fazer teatro naquela época era o mesmo que adorá-lo. No chamado século de ouro grego, entre o VI e o V antes de Cristo, a cultura grega e Atenas atingiram seu clímax. Em suas festividades é que tem início o teatro. Dizia Melina que as tragédias surgiram algumas décadas antes das comédias e ambas foram aperfeiçoadas a partir dessas festividades. Nas tragédias, os personagens eram sempre heróis, semideuses e representantes da nobreza grega. Nas comédias, contudo, descreviam-se indivíduos comuns, muitas vezes representados jocosamente ou de modo caricatural, como fingidores, bobos da corte ou palhaços. Havia uma espécie de corpo de jurados, os quais, nas tragédias, eram nobres, enquanto nas comédias eram indivíduos sorteados entre a gente comum. Os autores teatrais submetiam suas apresentações a esses concursos públicos. A plateia se divertia com temas do cotidiano nas comédias, os quais tinham mensagens de cunho moral, religioso ou filosófico. Isto as distinguia do conteúdo mais intenso e emocional das tragédias. Nos primórdios da democracia ateniense, criou-se a comédia antiga, como a de Aristófanes, com suas sátiras políticas e sociais entre 500 e 400 a.C. São dele Lisístrata, a Paz, ou Os Cavaleiros, As Vespas. Nós realizamos montagens quando eu cursava o secundário. Era uma crítica ao judiciário ateniense, com sua corrupção e demagogia. Eu interpretei Filócleon, cujo nome significa o que ama Cleon, um velho camponês cujo vício era julgar. Ele era pai de Bidele Cleon, termo que significa o que odeia Cleon, um rapaz correto que desejava que o pai abandonasse a sua mania de julgar. Ele tranca o pai em casa e este começa a julgar assuntos caseiros, sem importância, como o caso ridículo de um cachorro que rouba o queijo da cozinha. Depois surge a chamada comédia mediana, de 400 a 330 a.C., período de Antífanes, autor de textos cômicos e muito reverenciado. A comédia nova corresponde ao tempo em que ocorre a derrocada da democracia ateniense. É o período de Menandro, autor de O Herói e o Misantropo. Esta última obra, não a de Molière, mas a de Menandro, trata de assuntos dos personagens das cidades, com seus sofrimentos, alegrias e prazeres, sobretudo os de famílias mais comuns, soldados, camponeses e pessoas das classes mais baixas. O autor Menandro
Era jovem na época em que escreveu a peça e foi vencedor em uma das competições teatrais. Trata da história de Cnemon, um homem solitário que vive com a filha. A mulher o abandona por ser ele de temperamento difícil. Ela já tinha um filho de outro matrimônio, chamado Górgias. É quando Sóstrato, um jovem, apaixona-se pela sua meia-irmã e a pede em casamento, mas Cnemon se opõe. Sóstrato fica amigo de Górgias e lhe pede ajuda para convencer Cnemon a aceitá-lo como genro. Ocorre que Cnemon cai num poço e é o seu enteado Górgias quem o salva da morte. O misantropo, Cnemon, comove-se com a ajuda do rapaz e aceita o seu conselho de deixar que a filha se case com um humilde Sóstrato, amigo de Górgias. Assim ele se redime de seu mau comportamento. Esta história simboliza a tentativa de aproximação entre pessoas de diferentes níveis sociais. A tragédia foi um dos gêneros teatrais mais populares da Grécia Antiga, no qual se destacaram grandes dramaturgos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Trazia histórias dramáticas ou trágicas, envolvendo personagens heróicos e deuses da mitologia. E sua dinâmica era simples. Havia um enredo, com uma tensão contínua, a qual era seguida de um final trágico e infeliz. Produzia-se uma espécie de catarse no público, funcionando como uma purgação dos sentimentos ali vividos. Em um dos nossos encontros regados a bebidas alcoólicas de origens as mais diversas e raras, a Kunin me disse, num tom de grande cerimônia, que tinha evidências sólidas de que eu descendia por parte de seu pai de Ésquilo, o grande dramaturgo grego do século V a.C. Eu o abracei e choramos por longos minutos. Ésquilo é o autor de Prometeu Acorrentado. Sua mãe também era parente de Eurípides, autor de Medeia, que eu assisti em São Paulo com direção de Antunes Filho no início dos anos 2000. É uma obra triste. Mostra uma personagem cheia de ódio, capaz de cometer as piores maldades para vingar-se do marido Jasão, que a traíra para se casar com a filha de Creonte, rei de Corinto. Creonte é o mesmo irmão de Jocasta, da tragédia grega clássica de Édipo Rei, de Sófocles. Na peça teatral, Medeia tenta vingar-se de Jasão. Creonte, rei de Corinto, sabe que ela é uma feiticeira e a deporta, com receio de que trame contra sua filha e seu reino. Medeia pede apenas mais um dia antes de partir. Ela finge desculpar-se e manda presentes, que são, na verdade, feitiços. Na tragédia, ela rouba 4 vidas para vingar a traição do marido, 2 delas de seus próprios filhos, de modo que, segundo o investigador russo, seríamos Eurípides, Ésquilo e eu parentes. Melina lembrou que o termo tragédia deriva de tragos, que significa bode, e que tragédia no grego significa a canção do bode. Nas festas em homenagem a Dionísio, não raro havia o sacrifício de animais, no caso, o bode. A Kunin lembrou que os sátiros eram figuras da mitologia grega, metade homem e metade bode, e caracterizações desse tipo eram muito usadas durante essas festividades. Os sátiros seriam o equivalente aos faunos da mitologia romana. Eu assisti ao Prometeu Acorrentado numa noite em Juiz de Fora, há alguns anos, quando fui examinar uma tese de medicina. É parte da trilogia que inclui Prometeu Libertado e Prometeu Portador do Fogo. A tragédia descreve a punição dada a Prometeu por Zeus, depois que rouba o fogo do Olimpo para dá-lo aos seres humanos. Prometeu é acorrentado a um rochedo no Monte Cáucaso, em pé e sem poder dormir. Zeus o pune por seu desejo de dar o conhecimento ao homem, simbolizado pelo roubo do fogo do Olimpo. Zeus envia uma águia para vigiá-lo e devorar seu fígado a cada dia. Como Prometeu era imortal, seu órgão regenera-se a cada noite. Ele lutou ao lado de Zeus e por isso tinha o dom da imortalidade. Na mitologia grega é ele quem cria o homem a partir do barro, dando-lhe conhecimento através do fogo. Prometeu Acorrentado traz a luta contra a autoridade e a superioridade da mente sobre o corpo
Ele supera a dor através do pensamento. Seria uma metáfora sobre o começo da intelectualidade humana. Há uma tela de Heinrich Fugger, do início do século XIX, comprometeu, levando fogo à humanidade. E é por isso que ele era denominado Deus das artes e das ciências. Melina me havia presenteado um pergaminho no qual resumia as punições aplicadas no inferno, segundo a Divina Comédia de Dante. Ela se intitulava especialista no assunto. O poeta, em sua narrativa, tinha de atravessar 3 estágios, depois de ter seu corpo enterrado, ou seja, passar pelo inferno e o purgatório, para só assim chegar ao paraíso. Eu lembro que numa das minhas conversas com o anão Polidáctilo, acho que o segundo, ele me contou que ao lado de Virgílio havia descido aos 9 círculos do inferno. Lá ele conheceu o sentido de cada pecado e de sua respectiva punição. Eu não acreditei, mas escutei-o atentamente. Segundo ele, as punições aumentavam em intensidade do 1º ao 9º círculo. O anão e Dante teriam adentrado os portões do inferno e se apresentado ao juiz Hades como o faziam todos os pecadores. Os pecadores, na realidade, recebiam suas punições e se dirigiam ao círculo correspondente, onde ficavam para sempre. E tudo começava pelo 1º círculo, que era o chamado limbo. Era este o lugar onde as almas ainda não batizadas ficavam amontoadas, sem ser acolhidas por Deus. Em outras palavras, a ausência de batismo era punida com a total desconsideração ao falecido. No 2º círculo, chamado o Vale dos Ventos, Minos julgava os diferentes pecados cometidos pelo morto na terra e os distribuía entre as punições correspondentes. Minos foi o rei de Creta e construiu o famoso labirinto para prender o Minotauro. Ele se tornou um dos juízes do inferno após a sua morte. O leitor talvez se lembre da história de Teseu e o Minotauro, que fala sobre o perigo da traição e a importância de conhecermos a nós mesmos. Teseu foi um dos heróis gregos e em Atenas um mito se construiu em torno de seu nome. Ele era filho de Egeu, rei de Atenas. Um dia Poseidon, o deus grego dos mares, o mesmo Netuno dos romanos, deu-lhe um touro para sacrificá-lo. Mas Minos desobedeceu a Poseidon e poupou sua vida. Pasífae, sua esposa, enamora-se do animal, o que poderia ser interpretado como uma vingança de Poseidon, ou de Afrodite, a deusa do amor, pela desobediência de Minos. Dédalo era um inventor e ajuda Pasífae a atrair o touro, fazendo-a passar por uma novilha de bronze. E do fruto da relação sexual de sua esposa com o touro, surge o Minotauro, que era corpo de homem e cabeça de animal. Minos, envergonhado, pede que Dédalo construa um labirinto para lá esconder o menino touro. Este labirinto é então concebido de modo a que ninguém que nele entrasse pudesse encontrar sua saída, mesmo os mais sábios. O tempo passa e o Minotauro cresce isolado no interior do labirinto. Anos depois, ao derrotar Atenas numa batalha, Minos exige que ele envie de tempos em tempos 7 rapazes e 7 moças para serem devorados pelo homem-animal. É quando o herói ateniense Teseu decide acompanhar os jovens que seriam sacrificados nas garras do Minotauro. Contudo, ao chegar a Creta, Teseu se apaixona por Ariadne, filha de Minos e Pasífae. A jovem não aceita que ele enfrente o Minotauro e morra. Assim, pede a Dédalo que confeccione um novelo de lã. Com ele, Teseu o desenrola no labirinto e, depois de matar o Minotauro, pode encontrar a saída do labirinto. Ariadne deu também a Teseu uma espada que teria poder de matar o Minotauro com um único golpe. E assim, ele decepa a cabeça do homem-monstro e sai vitorioso do labirinto, salvando seus compatriotas. Fazendo uso do mito, eu também buscava o fio de Ariadne para sair do meu labirinto mais íntimo. Para isto, teria de enfrentar o meu próprio Minotauro, aprender mais sobre mim mesmo, minhas origens e parentescos.